Olá, meus irmãos, muito bom dia. É dezembro, é Natal, é tempo de alegria, tempo de celebração. E eu quero orar com você nessa manhã, pedindo a Deus que essa alegria, que essa paz do Natal invada o nosso coração, transborde de nosso coração, contagie aqueles que estão ao nosso redor com a alegria do Natal. Antes de orarmos, eu leio com vocês o Lucas 2, capítulo 2, verso 10, que nos diz assim: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Muito bem, vamos falar com o Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa alegria que o Natal planta nos nossos corações, por essa alegria que Jesus veio trazer através do seu nascimento, do seu ministério, da sua ressurreição. Nós te louvamos, Senhor, porque a nossa realidade foi transformada. Nós nos alegramos e agradecemos porque o Senhor nos permitiu uma nova forma de existir nesse mundo. Não focados nas tristezas, nas más notícias, mas na tua graça. Vivermos a partir da paz, da esperança, do consolo e das alegrias que a tua graça nos traz. Abençoa-nos, Deus, nesta manhã, nós te pedimos. Obrigado, Pai, pelo sustento, obrigado por estarmos juntos. Nós te louvamos, Senhor, e nos alegramos na tua pessoa. Nos alegramos com o nascimento do Senhor Jesus. Abençoa as nossas famílias, as nossas casas. Neste ano, ó Deus, que tem sido diferente, um pouco mais difícil, em que não podemos nos juntar, mas ainda assim, Pai, é presente, é realidade, é verdade, a alegria da presença de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite estaremos lá em Congonhas, fazendo batismo, e eu gostaria que você estivesse orando por esse momento. Aqui teremos o nosso culto presencial, você que quiser vir e puder vir, e estiver seguro para vir, por favor, compareça, estará pregando aqui nesta noite o pastor Ney, e também o culto será transmitido via internet, você pode assistir no nosso canal no YouTube. Eu gostaria de convidar você para cantarmos um hino natalino nesta manhã. E já provocando em você, despertando em você as alegrias do Natal de Jesus. Paz na terra e a Deus louvor, vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical.
foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Povos, tribos, celebrai, glória a Deus também dizem, de joelhos adorai, Ele é Cristo grande Rei. Glória a Deus nas alturas. 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 Glória a Deus nas Eu tenho uma notícia para te dar. A minha expressão causou alguma emoção em você. Sim ou não? Dependendo da tua disposição, essa emoção pode ter sido boa, pode ter sido ruim. Quando alguém se dirige a mim com essa expressão, eu tenho uma notícia para te dar. A minha primeira reação é uma pergunta. Será que eu quero ouvir ou não? Será que a notícia é boa ou se trata de algo desagradável? Na ocasião do nascimento de Jesus, alguns pastores que estavam guardando seus rebanhos durante a noite receberam uma notícia. Um anjo iluminado pela glória do Senhor desceu até eles. A claridade daqueles homens, aquela luz que eles traziam, tomou conta do espaço onde estavam. E eles se encheram de medo. Aqueles homens tiveram uma experiência diferente. Mas ali naquele primeiro momento eles ficaram atemorizados. Imagine a cena. Os pastores estavam ali conversando, olhando atentamente para as ovelhas, cuidadosos em ouvir algum ruído, algum barulho que representasse alguma ameaça, e de repente um clarão e um homem que se dirige a eles e os aborda.
Tudo que eles estavam fazendo ali era vigiando, era estarem atentos a algum perigo, e de repente uma cena dessa acontece. Aqueles pastores, eles representam todos os homens e mulheres da face da terra. Eles expressam a nossa fragilidade. Eles representam aqueles que se assustam quando alguém lhes diz: eu tenho uma notícia para te dar. Se assustam porque sabem que viver é muito perigoso, que viver é um estado constante de vigilância. Sabem que boas notícias não chegam sempre e com a maior facilidade do mundo. Porém, as más notícias são frequentes. E quando alguém lhes diz: eu tenho uma notícia para te dar, a reação normalmente é de medo, é de apreensão. No primeiro século da nossa era, na Palestina antiga, os pastores de ovelhas estavam na base da pirâmide social. O historiador Daniel Ropes nos diz assim: os pastores eram olhados com grande desconfiança. Os pastores não eram olhados com grande confiança, havendo até mesmo um ditado popular que incluía o ser pastor entre as profissões que o pai não deveria ensinar a seu filho. Atividades que requerem mais esforço físico, menos preparo acadêmico, atividades que remuneram pouco o trabalhador, normalmente são desprezadas. E aqueles que exercem essas atividades têm grande facilidade de serem vítimas de preconceito. São vários os escritos rabínicos que desmerecem não só a atividade de pastor, o pastor de ovelhas, mas também aqueles que exercem. Eles também eram vistos exatamente como homens não confiáveis para a sociedade. Mas veja que interessante. O retrato que a Bíblia traz do pastor normalmente é positivo. A gente vê mais uma vez a palavra de Deus desafiando os preconceitos que os homens criam para valorizarem demais o que têm em detrimento daqueles que não têm. Mas a Bíblia vem sempre em defesa dos humildes e diz que o rei Davi, por exemplo, foi um pastor de ovelhas. Diz que o Senhor, o Pai, o nosso Deus Criador, é nosso pastor, que não deixa que nada nos falte. Diz também que Jesus é o nosso bom pastor, que nos conhece e é conhecido das suas ovelhas. O que fica claro é que os pastores estavam, de fato, entre as classes baixas de Israel, eram vítimas de certo preconceito e eram pessoas pobres e pessoas humildes. O anjo que abordou os pastores tinha para eles uma notícia. Ele se apresentou a eles para uma anunciação. Ele se apresentou para aqueles que nos representam, para aqueles que a Bíblia chama de pecadores, que precisam, que entendem que precisam de uma solução externa para a realidade trágica da sua existência. E aqueles anjos, eles estavam atentos a essas sensibilidades daqueles homens que estavam ali trabalhando duro, durante a noite para terem o seu pão, para sustentarem suas famílias, homens que normalmente recebiam notícias desagradáveis. O preço da lã abaixou novamente. O pedágio em tal caminho aumentou. Está perto daqui uma pandemia que tem pego os rebanhos de ovelhas. Olha, existem salteadores roubando as ovelhas aqui por perto. Um urso está rondando essa região, está pegando os animais do campo. O governador aumentou os impostos sobre a lã. Os sacerdotes estão exigindo o adiantamento do dízimo com o acréscimo para a festa tal, para a construção tal. E assim por diante. Exatamente como nos nossos dias.
A maioria das notícias são desagradáveis, provocam medo, incitam desânimo, tendem a roubar a nossa alegria, principalmente para os mais pobres, para os mais humildes. Conhecendo bem, então, a realidade dos pastores, assustados diante daquele clarão e prestes a receberem uma notícia, o anjo, primeiramente, diz a eles: não tenham medo, não se assustem, não temam a notícia que eu trago a vocês. Ela é uma boa notícia, ela é uma notícia que trará alegria. Hoje, essa realidade de más notícias está sendo colocada em xeque. Hoje, vocês poderão esquecer das más notícias que normalmente recebem. Hoje, a rotina vai mudar. Hoje, vocês poderão se alegrar e vocês se alegrarão para sempre. Eis que vos trago uma boa notícia, uma notícia que vai provocar grande alegria e será para todas as pessoas da face da terra. Para os mais humildes, para os pobres que estão na base da pirâmide social, para os ricos, para os gregos e romanos gentios, para os judeus, todos serão alvos dessa notícia. Essa notícia não faz acepção de pessoas, ela é realmente para todos. Certamente aqueles homens de assustados ficaram curiosos. Eles queriam agora ouvir aquela notícia, eles queriam ouvir a novidade que vinha numa roupagem especial. Um homem iluminado pela glória de Deus desce do céu para trazer uma novidade e diz que ela é tão boa que não faz acepção de pessoas e que pode alcançar todos os corações com uma alegria indizível. Que notícia é essa? Fale, fale, aqueles segundos entre a fala do anjo, que será para todo o povo, 2 pontos. Até que ele pronuncia, é que hoje, na cidade de Davi, aquele tempinho, esse tempinho aqui, 2 pontos, pá, deve ter sido para aqueles homens uma eternidade tamanha. Porque eles estavam assim, deve ter brotado no coração deles uma ansiedade por ter aquela boa notícia. O Natal de Jesus foi uma anunciação. Não só a Maria, a quem o anjo revelou que ela estava grávida do Espírito Santo, mas a todos os homens e mulheres da terra. Foi uma boa notícia, uma anunciação tremenda. A anunciação de que um rei salvador nasceu e tal fato cumpre uma série de profecias e promete uma transformação total da realidade. Os pastores entenderam que o Messias prometido havia chegado e se alegraram e anunciaram. E quem ouvia a notícia se admirava. A anunciação do Natal deve provocar essa alegria em nosso coração hoje. O ano triste de más notícias está chegando ao fim. Podemos nos regozijar na maravilhosa notícia de que Jesus chegou. O Rei está presente para curar os nossos corações do medo das más notícias, do medo de que venham dias assustadores, do medo das enfermidades, do medo da morte, do medo da privação. A anunciação do Natal é a boa notícia de que temos um Salvador que veio e cumpriu as promessas de Deus e promove transformação da nossa realidade. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. As más notícias são todas suplantadas pela alegria da realidade da salvação. Deus não quer o nosso coração entristecido por más notícias. Ele preparou para nós uma realidade de alegria, de contentamento, de esperança e de paz. Em Cristo você é abordado com a expressão assim: não temas, eis que vos trago boa nova de grande alegria. A celebração do Natal, meus irmãos, sublinha essa realidade. Eu digo essa realidade, essa verdade, essa forma de existir no mundo a partir da graça, que considera a alegria, que considera a paz, que considera a esperança. A celebração do Natal nos chama a atenção para o contentamento. A celebração do Natal direciona o nosso olhar
para a verdade da boa notícia de Cristo e o que ela representa em nossas vidas, em nosso cotidiano. A celebração do Natal, eu tenho para mim que a celebração do Natal é uma providência de Deus, para que não nos rendamos ao poder que as más notícias têm de abalar a nossa esperança. Sim, elas têm esse poder, as más notícias têm esse poder de nos deixar para baixo. Pode ser algo que não aconteceu, pode ser algo que provavelmente, muito irrisoriamente possa acontecer, mas elas têm esse poder de abalar a nossa esperança. Não se furte do que o Natal pode te oferecer neste ano principalmente. Não deixe de se alegrar com a realidade da fé e da salvação. Não permita que as más notícias corriqueiras, tendenciosas, que querem te amedrontar, roubem de você e de sua família a alegria da anunciação do Natal, a alegria das boas novas. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Celebre a paz que você tem em Jesus. Os anjos disseram assim: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Desfrute profundamente você, sua casa, sua família, da paz que o Natal planta em nossos corações. E não permita que as más notícias roubem de você toda a alegria do Natal. Um mês de Natal muito abençoado a todos nós, igreja e família de Deus. Nós vamos orar e eu convido você para, depois da oração, cantarmos mais um dos nossos hinos natalinos. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós nos juntamos àqueles anjos e glorificamos o teu nome. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem o Senhor quer bem. Muito obrigado, Deus, por essa anunciação de que o nosso Salvador chegou. Muito obrigado, Senhor Deus, pela alegria, pela paz que o Natal faz brotar no nosso coração. Dá-nos, ó Deus, força espiritual, Pai, para que o nosso olhar, a nossa atenção esteja realmente no que o Natal pode produzir em nossos corações. E nós te agradecemos, Pai, por essa providência maravilhosa do Senhor. Um domingo abençoado a todos nós, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas vêm pois dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, rompe as cadeias do forte. Ai, ao dia da salvação, triunfante vem. Salve Jesus, ó firma teu justo império. Grato louvor os homens e os anjos têm. Nasce Jesus, fonte de luz, oh glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens
6. 2 vezes 4. 8. 2 vezes 5. Oi, gente, tudo bem? E como é que vocês estão? A gente tá bem. E em casa? E isso é tão bom! 2 vezes 6. 2 vezes Nina, 6. o que você tá fazendo? Zinho, eu estou estudando multiplicação porque eu vou ter uma prova de matemática. Multiplicação. Matemática. 2 vezes 7. 2 vezes 7? 14. 14. 2 vezes 4? 2 vezes vezes 8. 8. 2 vezes 8 É muito importante estudar. É isso mesmo, é muito importante a gente estudar. Ei, essa coisa de multiplicação me lembrou de uma história! Eba! A gente adora! O que vocês acham de eu contar essa história pra vocês? E depois a gente ajuda a Nina a estudar. Perfeito! Quando tudo que temos às vezes parece nada, nas mãos do nosso mestre, ela é multiplicada. Quando a fome chega, ele multiplica o pão e por misericórdia alimenta a multidão. E sendo o Senhor, faz tudo de novo. Multiplica o amor e sacia todo o povo. Então, Jesus... Então, Jesus... Deixa eu ser Jesus. Pode ser você, Nina! Às margens do Mar da Galileia, Jesus estava com os seus discípulos. Quando, de repente, uma multidão de mais de 5.000 pessoas se juntou ali. Foi então que o povo começou a ficar com fome. Como vamos comprar pão para tanta gente? Mas nem com muito dinheiro seria possível comprar pão para tanta gente. Jesus tinha feito essa pergunta para testar a fé dos discípulos. Foi então que um outro discípulo apareceu. Mestre, eu trouxe um menino que trouxe comida. Mestre, eu sei que não é muito, mas eu trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Mas, mestre, isso é o suficiente? Faça o povo se sentar. Foi então que o milagre aconteceu. Jesus levantou os pães, deu graças e repartindo, multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos que aquele menino havia entregue. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas naquele dia. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães. Dois peixinhos, parece tão pouco para uma multidão. Só Jesus conhece todos, Ele bem conhece o coração. Ele sabe o que eu preciso e o que eu tenho a oferecer. Nas mãos de Jesus, o que tenho não é só meu. Nas mãos de Jesus, o milagre é compartilhar. Nas mãos de Jesus, o que tenho também é seu. E como Jesus, eu vou compartilhar. Nas mãos de Jesus, o que tenho não é só meu. Nas mãos de Jesus, o milagre é compartilhar. Nas mãos de Jesus, o que tenho também é seu. E como Jesus, eu vou compartilhar. E o milagre provou mais uma vez que Jesus era filho de Deus e que ele podia fazer o pouco virar muito e o nada virar tudo.
Ai, Tibério, Quinzinho, essa história é fantástica. Ah, que bom que vocês gostaram dessa história. Agora, Nina, você precisa voltar a estudar. O quê? 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 E vocês aí de casa, gostaram dessa história? Prometem que quando a gente se encontrar no Ibabe Criança, vocês contam pra gente o que acharam? Por favor, por favorzinho. E não perca o próximo episódio. Até a próxima história. Tchau, pessoal! Nas mãos de Jesus, o que tenho não é só meu. Nas mãos